Lindo, a turma hoje está cantando uma coisa mais bonita que a outra, né? Olha, abra a sua Bíblia, por favor, em Mateus, capítulo 2. Eu estou fazendo uma série de reflexões sobre as profecias que Mateus menciona no seu Evangelho sobre o nascimento de Cristo, nesses capítulos iniciais do Evangelho de Mateus, em que o evangelista retoma as profecias que foram feitas acerca de cada episódio narrado por Mateus. Hoje pela manhã, nós vimos que Mateus cita Isaías, capítulo 7, verso 14, para falar de Jesus Cristo nascendo da Virgem Maria. E agora nós retomamos a narrativa de Mateus, do nascimento de Cristo, e agora num outro episódio, que é o episódio de Herodes, quando Herodes, que era o governador de toda aquela província, ouve falar que nasceu o rei dos judeus e recebe os magos do Oriente, que vieram justamente para trazer presentes ao menino rei que havia nascido. E quando Herodes chama os magos à sua presença para ter informações a respeito desse suposto rei que nasceu em Belém, os magos informam então a Herodes que vieram seguindo uma estrela e que essa estrela os estaria conduzindo à cidade de Belém. E aí Mateus faz uma referência a uma profecia de Miqueias, e no capítulo 2 de Mateus, nos versículos 5 e 6, nós encontramos esse texto fazendo referência a essa profecia, quando nós lemos assim: e eles, os magos, responderam a Herodes: ele vai nascer em Belém da Judéia, que era uma pequenina cidade da região da Judéia ao sul de onde eles estavam ali em Jerusalém. Pois assim, e aí vem a citação que Mateus faz do profeta Miqueias, e assim escreveu o profeta: mas tu, Belém da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Olha, a gente percebe nessas narrativas de Mateus essa preocupação, como eu já falei hoje pela manhã, essa preocupação em registrar as profecias antigas, porque Mateus está escrevendo para um público judeu. Ele está escrevendo para leitores judeus, para mostrar ao seu povo judeu que Jesus era esse Messias prometido, que Jesus era esse ungido, que Jesus era esse Cristo. Messias é a palavra hebraica, que quer dizer ungido de Deus. A palavra grega é Cristo, por isso que Jesus é sempre chamado de o Cristo, o Messias, o ungido, o prometido, que vinha cumprir o que Deus havia profetizado anteriormente sobre a vinda desse seu servo especial, o Filho de Deus encarnado. E cada vez que Mateus faz referência aos profetas, ele está chamando a atenção do povo para isso, para o fato de que aquelas profecias que falavam a respeito da vinda do Messias estavam sendo cumpridas naquele tempo, naquele momento, com o nascimento daquela criança, que aqui no caso desse episódio ao qual estamos nos referindo, a criança que seria visitada até por reis do Oriente, por sábios do Oriente, como eram esses que haviam chegado ali e que agora estavam diante de Herodes e dizendo para Herodes que estavam indo a Belém. Belém, uma pequena cidade de Judá,
Como o profeta Miqueias, no capítulo 5 da sua profecia, no versículo 2, havia dito. Miqueias era um profeta que tanto profetizou no reino de Judá, no reino do sul, quanto no reino do norte, no reino de Israel. Tanto profetizou na capital de Samaria, no reino do norte, quanto profetizou na capital Jerusalém, no reino do sul, e ele falava a esses dois reinos, avisando-os e advertindo-os da condenação que viria sobre eles, como veio de fato. A Assíria invade o reino do norte e leva cativos os habitantes de Samaria. Esses habitantes do reino do norte acabam pulverizados, porque eles vão se misturando com outras pessoas, e aquela descendência acabou se pulverizando. E depois, mais tarde, a Babilônia invade o reino do sul e leva os judeus cativos para ficarem ali quase 7 décadas. É também o profeta Miqueias que avisa o povo que depois dessa condenação do Senhor sobre eles, um remanescente de Judá retornaria, e é aqui que entra a palavra de esperança do profeta Miqueias. Miqueias é o profeta também que diz que o Senhor pega os nossos pecados e lança nas profundezas do mar. Ele fala isso no capítulo 7. Num tempo em que você não tinha submarino, num tempo que você não tinha sonda marítima, num tempo em que coisas perdidas no fundo do mar ficavam no fundo do mar. Então, quando Miqueias diz que Deus joga as nossas culpas e os nossos pecados nas profundezas do mar, quando Ele nos perdoa, Ele está dizendo que Deus não se lembra mais deles, que Deus os lança para que não sejam mais lembrados. Nós somos perdoados, nós somos purificados, somos livres da culpa pela graça e pela misericórdia do Senhor, como se nossos pecados fossem lançados nas profundezas do mar, de maneira que ninguém mais poderia nos acusar. O perdão do Senhor é definitivo. O livramento que o Senhor dá para o peso da culpa é definitivo, como alguma coisa que se perde nas profundezas do mar. Então é Miqueias que está falando que esse Senhor que perdoa ia sim perdoar, ia trazer de volta o seu povo, o remanescente de Judá. E nesse contexto da profecia de Miqueias é que vem essa palavra de esperança. Desse remanescente que vem de Judá, o descendente desse remanescente seria esse que nasceria em Belém. E agora Mateus está pegando essa profecia e iluminando o nascimento de Jesus com ela, dizendo: ele vai nascer em Belém porque ele é o prometido que vem desde o tempo de Miqueias. Mas, como eu fiz hoje pela manhã também, não nos interessa só entendermos o contexto em que essas profecias estão. Nós precisamos extrair desses textos da natividade, desses textos do nascimento de Jesus e dessa vinculação que é feita com os profetas, algumas lições muito preciosas para as nossas vidas. Eu gostaria de destacar aqui 3 coisas a respeito desse texto que tem a ver comigo, tem a ver com você, tem a ver com a nossa experiência cristã. A primeira é a seguinte: o fato de Jesus nascer numa cidade, num local específico, num lugar onde há gente, num lugar onde as pessoas moram, residem, trabalham, convivem, casam-se, têm filhos, vivem, experimentam as coisas, preservam sua saúde, ou se ficam doentes, procuram médicos, mantêm o seu dia a dia, vão à sinagoga para adorar, para refletir sobre a palavra, voltam para casa, cuidam da sua casa, trabalham todo dia. Jesus nasce num lugar assim, num lugar de cotidiano, num lugar de dia a dia, num lugar onde as pessoas estavam vivendo suas vidas. E é isso que é, talvez, o conceito mais essencial da ideia da encarnação. O Filho de Deus se torna gente,
se torna alguém como eu e você, porque Jesus, quando nasce numa cidade, quando nasce entre gente, quando nasce numa família, quando passa a ter uma mãe, quando passa a ter um pai, quando passa a trabalhar com seu pai, quando passa a produzir com ele, quando passa a conviver com as pessoas, quando passa a ter vizinhos, quando passa a ir à sinagoga aprender como o menino judeu aprendia, quando passa a frequentar os lugares da sua cidade, quando passa a ir às festas, quando passa a assistir os casamentos, quando passa a ajudar sua família, quando passa a amparar sua mãe, quando seu pai morre, como acontece com Maria, que fica viúva, e é Jesus que assume o sustento da casa. Jesus era conhecido como aquele que é o filho de José, o carpinteiro, e ele segue a profissão do pai. Esse é o Filho de Deus, que se torna como alguém de nós, um homem entre homens. E essa é a primeira coisa que a gente precisa se lembrar sobre o que Deus fez aqui no Natal. Deus não enviou uma mensagem, Ele não enviou um folheto com uma mensagem, Ele não mandou um profeta, Ele não mandou um vídeo, Ele não mandou uma mensagem de WhatsApp, Ele veio pessoalmente, Ele se encarnou, Ele veio habitar entre nós, como diz o evangelista João no prólogo do seu evangelho, fazendo referência às tendas que o povo de Israel usava na travessia do deserto, e muito especialmente ao tabernáculo, a tenda maior, que eles usavam no deserto para simbolizar a presença de Deus entre eles. O que João diz de forma literal é: Ele tabernaculou entre nós, Ele ergueu a sua tenda entre nós, Ele levantou sua tenda entre nós, Ele habitou entre nós. Jesus não foi o enviado de Deus. Enviado de Deus foi Isaías. Enviado de Deus foi Miqueias. Enviado de Deus foi Moisés. Enviado de Deus foi Zacarias. Enviado de Deus foi Jeremias. Enviado de Deus foi Gabriel, o anjo que veio avisar Maria que ela estava grávida. Mas Jesus não foi o enviado de Deus. Jesus era o próprio Deus, o Filho de Deus entre nós. Ele veio habitar entre nós. Então, para Deus, preste bem atenção nisso, para Deus não bastou nos amar à distância. Para Deus não bastou falar do seu amor à distância. Deus se encarnou, se fez presente, veio mostrar o seu amor a nós, o mais próximo que Ele podia, sendo um de nós, assumindo a nossa humanidade, sofrendo as nossas dores, chorando as nossas lágrimas, sofrendo as nossas perdas, passando pelos nossos vales, enfrentando os nossos desertos. Esse Deus que esteve passando todos os caminhos que passamos, Ele não se deteve nos amando à distância, Ele veio nos amar o mais próximo que Ele podia. É isso a primeira coisa que a gente vê nesse texto. Esse que nasceu em Belém, que se fez cidadão de uma cidade, que se fez filho de uma mulher, que se fez devoto de uma sinagoga, que se fez vizinho de uma vizinhança, que se fez mestre de discípulos, e que aí, por causa da gente, se fez culpado assumindo nossa culpa, foi julgado e se fez réu, e depois se fez crucificado e se fez morto por nós. Mas graças a Deus, porque fazia propósito de Deus para nós também, não ficou no túmulo, ressuscitou ao terceiro dia e vive para sempre, porque Ele veio para viver por nós também. É aqui que nós temos a maior prova do amor de Deus. Ele não apenas nos amou à distância, Ele quis nos amar de perto. Ele quis nos tocar e Ele quis viver conosco. A segunda coisa que a gente aprende desse texto é que, além de Jesus vir a Belém e
se revelar em Belém, numa cidade, mostrar que Deus quis chegar perto, que Deus quis ser um de nós e conviver conosco, é o fato de que Belém era uma cidade desprezível. Tão desprezível que o profeta Miqueias diz: olha, não se enganem, Belém é a menor das cidades conhecidas, mas o fato dela ser a menor das cidades conhecidas naquela região não impediu que nela nascesse aquele que viria a ser o Salvador do mundo. E isso vai acontecer com todo o resto. Percebam, o fato daquela estrebaria ser a estrebaria mais desconhecida não impediu que o mestre dos mestres e o Senhor dos senhores nascesse lá. O fato daquela manjedoura ser apenas uma manjedoura de animais não impediu que Deus nascesse naquela manjedoura. O fato do barquinho de Pedro ser apenas o barquinho de um pescador, inculto, pobre, praiano, não impediu que o Rei dos Reis estivesse nele e usasse aquele barco. O fato de um jumentinho desprezado por todos e esquecido por todos, ser um jumentinho apenas, não impediu de Jesus vir sobre ele e fazer a sua entrada triunfal em Jerusalém. O fato de uma madeira ser transformada numa cruz, uma madeira qualquer, e ser uma cruz entre cruzes, não impediu que Jesus fosse crucificado nela e transformasse aquele ponto no ponto mais alto do mundo, para onde qualquer um pudesse olhar. O fato de um túmulo ser apenas o túmulo de José de Arimateia, um túmulo como outro qualquer túmulo, não bastou para que impedisse de ser sepultado naquele túmulo aquele que era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e dele ressuscitasse para a eternidade. Olha aqui para mim. As coisas desprezíveis não são empecilhos para que Deus as use. Você está entendendo? Eu estou dizendo isso porque às vezes a gente se sente muito desprezível. Às vezes a gente se sente muito pequeno. Às vezes a gente se sente muito limitado, muito fraco, muito frágil. Às vezes a gente pergunta: o que é que Deus pode fazer comigo? Às vezes a gente pergunta: o que Deus pode fazer através de mim? O que é que eu sou? Mas nós estamos falando desse Deus que pegou uma cidade como Belém e fez com que nela nascesse o Salvador. Nós estamos falando desse Deus que pegou um menino com 5 pães e 2 peixes, e com aquele menino e com o que ele trouxe, alimentou uma multidão de 5.000 pessoas. Nós estamos falando de um Deus que dizia: olha, pegue uma semente de mostarda, e ela vai se tornar numa árvore imensa que vai abrigar árvores e aves nos seus galhos. Nós estamos falando de um Deus que, quando Pedro foi liberto da prisão e foi procurar abrigo na casa de um dos apóstolos, e chegando ali, havia uma menina, uma criada, que se chamava Rode, uma menina apenas, que foi lá e disse: olha, Pedro está aí. E ninguém acreditou, e era ela que estava dando a notícia pela primeira vez de que Pedro tinha sido libertado por Deus. O que eu estou dizendo é que nós não podemos imaginar que as coisas para Deus sejam desprezíveis como elas são para a gente. Quando a gente olha para uma coisa e acha que aquilo é pequeno demais, desprezível demais, menor demais, frágil demais, fraco demais, impossível demais de ser usado, pela graça e pela misericórdia de Deus, grandes coisas Deus pode fazer justamente com as coisas mais desprezíveis, com as coisas menores, com as coisas mais fracas. Pode usar até eu, pode usar até você, pode usar qualquer um de nós nas nossas fragilidades, limitações, fraquezas, erros. Porque Deus tem uma especialidade. Deus pega as coisas desprezíveis, fracas, frágeis, e usa essas coisas para a sua glória. Deus pega as coisas desprezíveis, fracas, frágeis,
e usa essas coisas para fazer grandes coisas. Deus é assim, pega uma Belém da Judéia e transforma numa cidade referencial, numa cidade que será lembrada em todo o mundo, numa cidade que será citada a cada Natal, aquela cidade desprezível é citada e é lembrada, porque quando Deus pega uma coisa desprezível e usa aquela coisa desprezível, Ele transforma numa coisa grande. Há uma terceira coisa ainda, que a gente pode perceber nesse texto, e que eu gostaria que nós considerássemos essa noite. O fato de que Deus, sim, ao nascer num lugar físico, num topos, num locus, num lugar específico, mostra que Deus chega perto da gente, que Deus vem nos amar de perto. O fato de nascer numa cidade pequena e desprezível como Belém da Judéia, mostra que Deus usa as coisas pequenas, desprezíveis e frágeis para fazer grandes coisas. E ainda há uma terceira coisa nesse texto, que é quando o profeta diz que ele virá para ser pastor das pessoas. Agora, percebam bem a diferença que Mateus faz questão de assinalar aqui, quando ele diz: pois de ti virá um líder, não que vai ser um rei como César, não que vai ser um rei como Herodes. Esse líder será um pastor. Está percebendo a ironia? Lá estão os magos, que representam a maior sabedoria do Oriente ali, representados. Lá está Herodes, que naquele momento está representando todo o poder e autoridade de Roma. Acima deles está a figura de César, o imperador, que é citado em Lucas: nos dias de César houve um recenseamento, e por causa desse recenseamento José e Maria foram parar em Belém. Pois acima dos magos, acima de Herodes, acima do imperador César, havia esse líder que estava nascendo em Belém da Judéia, mas que não vinha para exercer poder como Herodes exercia, e nem vinha para exercer poder como o imperador exercia. O que esse líder vinha fazer era ser pastor de gente. O que esse líder vinha fazer era pastorear almas. O que esse líder vinha fazer era pastorear pessoas. Porque Deus sabe que mais do que a autoridade de governantes, mais do que os pés dos tiranos, mais do que o cetro dos reis, mais do que o castelo dos imperadores, mais do que a dinastia dos monarcas, mais do que o trono de uma realeza, mais do que o exército de um ditador. O que nós, seres humanos, precisamos é de alguém que pastoreie os nossos corações. É de alguém que pastoreie nossas almas. E é isso que Jesus veio ser. Por isso, quando Pilatos pergunta para ele: de que reino você é rei? De que reino você vem? Jesus responde para Pilatos: o meu reino não é desse mundo. O meu reino não tem nada a ver com os reinos desse mundo. Porque o meu reino não é um reino de autoridade, poder, tirania, exércitos, castelos, sectos. Não. O meu reino é um reino de amor, de graça, de misericórdia. O meu reino não domina sobre as pessoas. O meu reino atrai as pessoas. O meu reino não manobra as pessoas. O meu reino transforma as pessoas. O meu reino não ilude as pessoas. O meu reino dá esperança às pessoas. O meu reino não aponta falsos horizontes. O meu reino leva as pessoas ao futuro de Deus. O meu reino não traz medo e insegurança. O meu reino
traz certeza e traz conforto. O meu reino não tira das pessoas para enriquecer com o que tira delas. O meu reino dá a essas pessoas e concede a essas pessoas toda a graça, toda a misericórdia, toda a compaixão que o meu Pai Celestial possui. Esse é o meu reino. O meu reino não é desse mundo. E aí Pilatos não entendeu nada, e nem podia entender, porque olha só, nenhum desses políticos que supostamente, só supostamente estão nos representando, mas que na verdade representam apenas eles mesmos e seus interesses. Nenhum desses políticos entende o que é graça de Deus, o que é misericórdia de Deus, porque a única coisa que eles entendem é poder, dinheiro e política. Mas o nosso Deus não é um Deus de poder, de dinheiro e de política. O nosso Deus é um Deus de graça, de misericórdia e de amor. Ele será o pastor que virá sobre vocês. Esse que nasceu em Belém da Judéia vem para pastorear vocês, para cuidar de vocês, para conduzir vocês, para alimentar vocês, para descedentar vocês, para mudar vocês, para abrir novos caminhos para vocês. E principalmente, disse o Senhor Jesus para os seus discípulos: olha, eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor, porque há aquele que vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida completa. Então ele será o pastor que vem sobre nós para cuidar da gente, para levar a gente pela mão e para que a gente conheça o que é a sua graça, a sua misericórdia e a sua compaixão. Essa é a profecia de Miqueias. A profecia de Miqueias aplicada por Mateus. Essa é a profecia que significa que Deus não se contentou em nos amar de longe. Ele veio, se encarnou, nasceu em Belém para nos amar de perto. Esse Deus é o Deus que não se detém diante das coisas desprezíveis. Ele usa as coisas desprezíveis para fazer grandes coisas. E esse Deus não é aquele que vem para ser um tirano, extraindo da gente apenas. Mas esse Deus é o Deus que vem ser pastor e vem nos levar pela mão. É esse Deus que o Evangelho nos apresenta. É esse Deus que nasceu encarnado no Natal e celebramos. E é esse Deus que está aqui agora e quer ser o seu pastor, quer cuidar da sua vida, quer cuidar do seu coração e quer cuidar dos seus caminhos. Curve a sua cabeça, por favor, que eu quero orar por vocês agora. Eu queria essa noite convidar você a deixar que esse pastor dos corações entre no seu coração. Se Ele é o pastor dos corações, você precisa dele no seu coração. Se Ele é o pastor dos caminhos, você precisa dele no seu caminho. Se Ele é pastor dos horizontes, você precisa dele no seu horizonte. Se Ele é pastor do passado, você precisa dele para consertar seu passado. Se Ele é pastor do presente, você precisa dele para viver o seu presente. Se Ele é pastor do futuro, você precisa dele para garantir o seu futuro. Se Ele é pastor de amor, você precisa dele para ser amado. Se Ele é pastor de perdão, você precisa dele para ser perdoado. Se Ele é pastor de misericórdia, você precisa dele para sentir o que é misericórdia. Se Ele é pastor de vida, você precisa dele para ter vida. Se Ele é pastor que alimenta, você precisa dele para alimentar você. Se Ele é pastor que descedenta, você precisa dele para matar sua sede. É desse pastor que nós precisamos, e Ele quer ser o seu pastor. Ele quer ser o seu guia, Ele quer ser o seu condutor. Ele quer
ser o Senhor da sua vida, cheio de graça e de misericórdia. Eu quero convidar você essa noite a tê-lo na sua vida, a tê-lo no seu coração. Se nessa noite há alguém que está aqui dizendo, é disso que eu preciso, eu quero esse Senhor na minha vida, eu quero esse pastor na minha vida, eu quero ser pastoreado por Ele, eu quero ser conduzido por Ele, eu quero ser cuidado por Ele, eu quero que Ele esteja no meu dia a dia, me amando de perto, na minha realidade, na minha Belém. Eu quero que Ele esteja comigo. Você essa noite que precisa disso, eu quero orar por você agora, onde você estiver. Levante aí a sua mão e abaixo, com esse gesto você estará dizendo, sim, eu quero isso, e quero agora, e quero orar por você. Onde você estiver, você quer isso? Levante a sua mão agora, eu quero orar por você, sim, Deus abençoe você. Mais alguém, sim, Deus abençoe você. Lá na galeria, alguém, sim, lá em cima, Deus abençoe você. Graças a Deus, já vi a sua mão. Há mais alguém na galeria que está dizendo, sim, eu quero isso, eu quero orar por você agora. Vamos voltar aqui embaixo. Há mais alguém que quer isso? Levante a sua mão agora, eu quero orar por você, sim, graças a Deus, por sua vida. Você que está dizendo, eu quero esse pastor para a minha vida. Faça isso agora. Vamos ficar todos em pé, e eu quero que nós cantemos esse hino que está em nossa ordem de culto. Ele estende a sua mão. Sempre perto está, sempre te ouvirá. Cristo estende a sua mão. Vamos cantar.